Agora estamos chegando no último assunto, né, do primeiro dia, que é tuplas. É uma estrutura de dados também bastante utilizado dentro da área de ciência de dados. Então, minha ideia, mais uma vez, não é entrar em detalhes teóricos sobre essa estrutura de dados, é mais para vocês entenderem como manipular, quais são as propriedades dela, qual é o comportamento dela, para que vocês consigam pelo menos utilizar essa estrutura e saber o que fazer quando encontrar ela em algum código que vocês estejam utilizando, tá? Para criar uma tupla é muito fácil, basicamente é necessário só colocar entre parênteses aqui os elementos que a gente quer para essa tupla, retorna se a gente quer ver quais elementos que estão sendo essa tupla, basta a gente só chamar a variável. Uma propriedade interessante é que tuplas elas não suportam append, então não é possível, né, adicionar um elemento no final dessa estrutura de dados. A tupla ela também não possui delete de um item específico, então você pode ver que a tupla ela já começa a ser uma estrutura de dados bem imutável, bem difícil de alterar elementos nela. Então não dá para deletar. As tuplas elas podem ter um único item sem problema nenhum. A gente pode acessar o valor, né, um valor específico na tupla através de indexação, como a gente fez em lista de strings. Caso a gente queira acessar a geografia, a gente coloca o valor 0, né, que é a posição 1. A gente pode verificar o comprimento da tupla com o método len, tá? Então a gente coloca len, passa um parâmetro tupla, a gente vai ver que tem 3 elementos, de fato tem 3 elementos. Também é possível fazer o slice da mesma forma que a gente mostrou, né? Tipo da posição 1 até a posição final da tupla. Lembrando que o 1 que ele passou aqui já é a posição 2, né? Porque a indexação começa como 0. E assim, eu vou repetir bastante isso porque é uma coisa que no início, né, as pessoas erram bastante. Nós que já temos um pouco mais de prática, é mais tranquilo, a gente não se importa com isso, a gente já aprendeu, já estamos habituados. Mas para quem está iniciando agora é muito importante estar frisando sempre isso, porque aí acaba para não acabar gerando confusão. Para a gente obter uma posição de weight na tupla, basicamente a gente utiliza o método index, né? A gente vai procurar qual é a posição do elemento elefantes, a gente pode ver que é o último elemento, que no caso é a posição 2. As tuplas elas não suportam atribuição de item, né? Como você viu, ela é uma estrutura de dados bem imutável, né? Não gosta muito de sofrer alterações. Ela foi concebida dessa maneira, é a teoria por trás dela. Tem algumas aplicações interessantes no dia a dia, então é importante você saber desses comportamentos. Não dá para atribuir o item, então, tipo, na posição a gente não tem como alterar esse valor. A gente a gente pode, na realidade, deletar uma tupla, né? Pode deletar ela como um todo, não um elemento dela, mas sim ela como um todo. Você pode ver que a tupla 1, essa variável já não existe mais, não está alocada no Python aqui, no Google Colab, sumiu, simplesmente foi deletada. A gente pode utilizar a função list, né? A função list para transformar uma tupla em uma lista. Dessa forma aqui, ó, a gente cria essa tupla aqui e a gente faz a chamada dessa função passando a tupla como parâmetro. E daí a gente vai ver o resultado da variável e ela é uma lista. Tá? T2 continua sendo a tupla, mas essa variável aqui é uma lista que foi oriunda dessa função aqui com o parâmetro de uma tupla. Tá? E aí nessa lista a gente pode fazer todas as operações que a gente já viu em lista. Tá? Fazer um append, adicionar elemento. E tá, aqui a gente não conseguiu ver, né, porque fez a chamada para tupla. Mas se a gente ver aqui, vamos ver que foi adicionado 2D porque executou 2 vezes. E a gente pode ver aqui o type desse list2, né, essa variável, ela é uma list, tá? E a gente pode utilizar a função tuple para transformar uma lista em uma tupla. A gente pode ver aqui, por exemplo, que a gente pega a lista e atribui uma variável, sendo que o retorno desse método aqui, dessa função, é uma tupla. Vocês podem ver aqui, vou até criar uma variável do zero, botei 3 que não existia, e aí você pode ver que ele realmente é uma tupla. Então, basicamente, esses são os conceitos iniciais que eu queria passar na primeira aula para vocês. Eu acho que ficou um pouco extenso, mas é como eu disse, caso você já tenha um conhecimento bom na área, eu recomendo que você coloque 2x, 3x adiante dos assuntos que você já conheça. E caso você seja iniciante, espero que vocês estejam aproveitando o conteúdo dessa aula. A tendência é que os assuntos comecem a ficar um pouco mais complexos e é importante que vocês tenham aprendido bem isso. Eu irei deixar uma atividade tá, no Classroom para que vocês possam praticar. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem perguntar para mim, ou para a monitora, ou para o Gamerson, tá? Que é o ministrante das aulas síncronas. A gente vai estar à total disposição para tirar dúvidas de vocês. Então é isso, pessoal. Por esse dia é só. Vejo vocês amanhã.